vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido na sua vida, na sua casa, no seu lar. Amém? Que nós possamos celebrar ao Senhor Jesus por estarmos aqui. Gostaria de que você fechasse os seus olhos, que você engrandecesse o nome do Senhor. E para você que não vê esperança, que não vê futuro, que não vê saída, aleluia, Jesus, Deus. Ele é a nossa saída. Aleluia. Jesus, Ele é o nosso futuro. Jesus, Ele é a paz que o mundo não pode oferecer. Se você está triste, não tem motivação, se você fala, mas para que eu vou servir a Jesus? Para que eu vou servir a esse Deus que muitos falam que é amor, que é a ressurreição? Eu não tenho prazer. Mas saiba que Jesus, Ele te ama. Ele deu a vida por você. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Tem um louvor que diz, quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a dor invade a sua alma e as marcas só restam feridas. E Ele diz assim, o Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha, o seu desprezo, Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força de Jesus Cristo vai te tornar capaz. O amor que o mundo não te deu, só Jesus pode te dar. Aleluia. Amém? Então diga, Senhor Jesus, estou aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, porque o meu coração é a tua casa, Senhor. O meu coração é a tua morada, Senhor Jesus. Oh, Deus amado, venha fazer morada, Deus. Se eu não estou, Senhor amado, sentindo, Jesus, que o Senhor não entrou, mas, Pai, venha fazer morada na casa, no coração daquela pessoa que acha, Senhor, que ali o Senhor não habita. Oh, Deus amado, traz a paz que ela tanto quer, meu Deus amado. Traz a paz que ela necessita, que no mundo não pode dar, Jesus amado. Oh, Deus querido, que o Senhor possa se fazer presente neste lar, meu Deus amado. Tira, Senhor amado, toda a tribulação, tira toda a ansiedade, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, tira todo o descontentamento, Senhor. Que haja felicidade, Senhor. Que haja amor, Jesus. Que haja libertação, meu Pai. Tu és amor, Jesus. Tu és a salvação, Pai. Tu és a alegria, Deus amado. Oh, Senhor, vem, habita, Senhor. Recebe, Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração como criança, Pai. Inocentes, meu Deus amado. Para ser transbordantes de Ti, Pai. Para nos saciarmos de Ti, Jesus. Aleluia, Pai. Que nós possamos Te amar, Jesus. Não pelo que o Senhor possa nos oferecer, mas pelo que o Senhor é na nossa vida, Pai. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Oh Deus, o Senhor é amor, Jesus. O Senhor é justiça, Pai. Oh Deus amado, se aquela pessoa clama por justiça, Pai, que ela possa orar a Ti, Deus, e que a Sua vontade seja feita na vida de cada um, Deus. Aleluia. Seja louvado, Senhor. Seja engrandecido, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero ser
pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Pai. Abraça-me, Peça ao Senhor agora. abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me, Aleluia. abraça-me, abraça-me Jesus. com teus braços de amor. Quero ser como criança, Te amar. te amar pelo que é, voltar à inocência, de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Se sinta abraçado pelo Senhor. Abraça-me. Aleluia. Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Eu não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu afago,
Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu não vejo saída para o meu problema, para a minha situação. O Senhor diz que há saída. Existe um louvor que diz, e tem a passagem na Bíblia também, sobre o sinal da chuva. Glória a Deus. Eu vejo uma pequena nuvem. Ei, veja essa pequena nuvem na tua vida. É na saúde. Veja essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal. Creia, tenha fé. Não tem solução, eu não vejo saída. Enxergue com os olhos da fé. Veja essa pequena nuvem na tua vida, na tua família, no teu serviço, no seu estudo. Eu não sei a situação que você tem passado, mas o Senhor sabe. Se você confiar e se você enxergar com os olhos da fé, acreditar, não murmurar, não reclamar, você diz: Senhor, eu estou vendo essa pequena nuvem. Ela é do tamanho da mão de um homem, mas eis que vai vir chuva, chuva em abundância. Eu não sei, é na área financeira, vai vir chuva em abundância. Deus vai te fazer prosperar. É na área da saúde, o Senhor vai mandar chuvas de saúde na tua vida, em abundância, para o teu parente, para você, para quem quer que seja. Basta crer, basta confiar, basta você entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, confiar nele, porque o Senhor vai agir. Aleluia. Vai chover, Jesus, vai chover. Se pedirmos, Jesus virá. Então peça, meus irmãos, não murmure. Peça: Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero emprego. Senhor, me capacita no meu serviço. Senhor, me capacita na faculdade. Jesus, guarda o meu filho, livra ele de todo mal. É assim, é quando nós clamarmos a Deus. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Então não deixe de clamar, não deixe de buscar, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, e Ele te faz mais do que vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Se pedimos,
Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Aleluias. O Senhor disse que se você crer, tão somente no teu coração não duvidares, disseste a esta montanha, e ela lança-te ao mar, e ela irá. E da mesma maneira é assim, irmãos. A fé, firme fundamento das coisas que não existem, mas se espera. Acredite, confirme no seu coração e receberá da parte do Senhor. Porque Jesus disse: se tu creres, e tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará por amor de mim, disse o Senhor. Amém? Receba da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Quero conversar com vocês sobre um assunto que eu creio que muitas pessoas têm dúvidas. Se você ainda ouve a voz de Deus. E como você identifica a voz de Deus? Como você distingue se é Deus que está falando? Primeira coisa que a gente pode refletir é que Deus fala. Ele fala porque Ele é real, Ele é um Deus vivo. E na sua palavra, Ele diz que Ele não é como os ídolos, como as imagens de escultura, que têm boca, mas não falam. E Ele fala porque Ele nos criou para nós termos um relacionamento com Ele. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele nos criou para isso. Assim como um amigo, né? Relacionamento entre amigos que se conhecem, que se conversam, que confiam um no outro. Como um pai que quer o melhor para o seu filho, também quer ter um relacionamento íntimo com o seu filho. Como um marido fiel, uma esposa com a sua esposa fiel, precisam ter relacionamento, assim Deus quer ter um relacionamento conosco. E na sua palavra nós vemos muitos testemunhos, tanto individuais, Deus falando com pessoas em particular, como falando com as nações. Durante muitas gerações, Deus sempre procurando falar com o homem, né, com a humanidade. Ele não nos abandonou. Embora tem pessoas que pensam isso, falam isso, que Deus criou o mundo e abandonou, não é desta maneira. Pelo contrário, Ele quer ser ouvido. E eu queria ler aqui com os irmãos, Salmo 78, o versículo 1 apenas. Olha aqui o que ele diz. Escutai a minha lei, os meus mandamentos, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Vou ler novamente. Escutai. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, povo meu. Então ele quer ser ouvido. Em outro lugar, ele disse assim para Israel: se vocês tivessem me ouvido. Israel, se você tivesse me dado ouvidos. Então olha como
a gente precisa entender que, além dele falar, ele só fala verdades. Deus só fala o que é importante para nós. Ele não fica enrolando. Tem pessoas que falam e você não entende nada, não é verdade? Ou então fala uma coisa uma hora, daqui a pouco já fala outra coisa, e não dá nem para você confiar. Mas Deus não, Ele... Olha o que diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nosso Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E nós precisamos que Ele fale conosco. Nós precisamos ser ensinados para não pecarmos. Nós precisamos, quando passamos por luta, sermos fortalecidos na fé, para podermos confiar, para não ficarmos, perturbados, desanimados. Então, nós precisamos ouvir Deus falar. Precisamos que Ele também nos fale quando nós precisamos tomar decisões, precisamos ser orientados, dirigidos. E glória a Deus porque Ele fala. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos: se nós não atendermos, Ele vai continuar insistindo, Ele vai continuar falando, por causa do amor dEle, do seu grande amor para conosco, da sua misericórdia. Assim como uma mãe, ela continua falando, o filho não quer dar ouvidos, a filha não quer ouvir, mas a mãe continua insistindo, aconselhando. É a mesma coisa com o nosso Deus. Os pastores também, os verdadeiros, que se preocupam, continua insistindo, falando, orientando, embora os membros não queiram ouvir. Então, Deus é da mesma maneira. Porém, olha o que para a gente entender o que acontece. 1 Timóteo, no capítulo 4, eu vou estar lendo aqui com os irmãos, versículo 1 e o versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Deixa eu explicar, se você não entendeu. O que é cauterizada? É quando é queimada uma ferida para poder cicatrizar e parar de doer. E Deus está comparando isso com, falando que a mente, a consciência fica cauterizada. Por quê? Porque deu ouvidos a espíritos enganadores, às mentiras, as doutrinas de demônios. Então fica com a mente cauterizada, fica com a mente insensível, é como se não tivesse mais em sintonia, não tivesse mais conexão, sabe? Então vai ficar com essa mente desta maneira. E então olha aqui, precisamos tomar cuidado para não sermos enganados, espíritos enganadores. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então precisamos tomar cuidado, irmãos, para não sermos enganados. Mas uma coisa que eu estive analisando, não é preciso a gente ficar muito confuso com isso. Por quê? Porque se for o caso, se é o caso de alguém que está ouvindo essa mensagem hoje e esteja pensando: nossa, eu
tenho dado ouvidos às coisas erradas, aos conselhos errados, mas ainda não é um caso perdido. Você não é um caso perdido. Se por um acaso você é uma dessas pessoas que tem, sabe, se desviado e tem sido dando pelos enganos do mundo, não é um caso perdido. Ainda tem tempo, porque só o fato de você estar ouvindo essa mensagem nesta noite é sinal que Deus ainda não desistiu de você, que você ainda tem algum temor no seu coração. Então é somente se arrepender. É somente se arrepender, que nós temos um Deus misericordioso que perdoa. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, outra coisa que eu quero também estar analisando com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 14. Se a gente começa a pensar, né, mas, nossa, o maligno também fala, e ele mente, e ele engana, para nós não sermos enganados. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele começa nesse capítulo falando que a respeito do dom de línguas estranhas. E ele fala que quem tem o dom de línguas estranhas é preciso orar para também interpretar o que está falando, para que as pessoas possam entender. E aí ele vai dizendo também que o dom de profecia, por causa disso, é superior ao dom de línguas, porque o dom de profecia, ele vai estar orientando as pessoas, os irmãos, e ele, depois que ele fala tudo isso, né, ele vem falar que quem tem, quando estiver falando em língua estranha, ou tiver com interpretação, ou tiver profetizando, que tem que ser um de cada vez, tem que ser com ordem. Com ordem. Por quê? Para que haja entendimento, porque todo mundo falando ao mesmo tempo, as pessoas não vão entender. Não vão entender. E aí, no versículo 33, ele diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Era isso nesse ponto que eu queria chegar. Se ele se preocupa em dar todo esse esclarecimento para que as pessoas não fiquem sem entender num culto público, por exemplo, todo mundo falando ao mesmo tempo, e como que as pessoas vão receber a mensagem, o que elas precisam ouvir. Então ele dá todo esse esclarecimento com essa preocupação. E aí ele diz isso, que Deus não é Deus de confusão. Meu esposo mesmo, ele estava falando com a igreja esses dias, que um dos meios da gente entender o querer de Deus é quando a gente encontra paz no coração. Vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma decisão e precisa de um esclarecimento, o que eu faço isso ou não faço, e aí então, quando tiver paz no coração, é um sinal, é um dos sinais que Deus está falando, porque Deus é Deus de paz e não de confusão. Olha que maravilha. E aí vamos então começar a analisar como Deus fala. Como? De que maneira? Então Deus fala através de sonhos. Tem pessoas que têm revelação através de sonhos, né? Não tenho, eu mesma, é muito difícil ter sonhos
alguma revelação. Já tive, mas tem muitas vezes que o sonho é de barriga cheia, né? Como dizem, o sonho é por causa das preocupações durante o dia, então não significam nada. Mas se for um sonho, revelação da parte de Deus, se for alguma coisa ruim, até já tenho tido experiência que a gente orando, Deus dá o livramento. Então, se você é uma pessoa que costuma ter sonho e Deus te revela as coisas através do sonho, então, se você tiver algum sonho ruim, ore. Ore, porque às vezes Deus está querendo que você esteja intercedendo, já está te revelando para poder te livrar, para você clamar a misericórdia dele para que aquilo não aconteça, tá bom? Outra maneira que Deus usa para falar conosco são as circunstâncias. Talvez, se tudo estiver dando errado, você for estar querendo fazer algo e tudo dá contrário, quem sabe isso aí não é para você analisar, para você refletir, que talvez Deus está querendo te dar algum livramento, que talvez aquilo não seja bom. Às vezes Deus fala também através das circunstâncias. É preciso a gente estar orando, pedindo para Deus nos dar sabedoria, para a gente estar entendendo. Deus fala também por sinais. Você lembra do caso de Gideão, que está registrado na palavra de Deus? Ele foi chamado para liderar o povo de Israel, e ele, na sua dúvida, Senhor, é o Senhor mesmo que está me chamando? É o Senhor mesmo que está falando comigo? Ele pediu para que ele iria colocar um novelo de lã, né, no campo, e uma noite, e ele pediu que só o novelo ficasse seco e em volta tudo o campo tivesse molhado. E Deus atendeu. Ele pediu confirmação. No dia seguinte, ele pediu o contrário. Ele falou assim: agora eu quero que tudo em volta esteja seco e só o novelo molhado. E isso também Deus atendeu. Eu mesma, uma vez, para o meu casamento, para eu poder saber com quem eu deveria me casar, eu pedi um sinal para Deus. Eu pedi, como eu queria que fosse um servo de Deus, eu pedi que ele tivesse uma visão comigo, eu no meio de uma fogueira. Outras coisas mais, mas resumindo para você ver, eu pedi e ele teve numa reunião de oração, Deus estava revelando algumas coisas para ele, e ele teve uma visão comigo, eu no meio de uma fogueira, e me falou, e eu pude ter a certeza que ele era o que Deus tinha preparado para a minha vida, para ser meu companheiro. Mas você vê, não foram coisas simples, porque tem pessoas, não é criticando, mas eu fico receoso, sabe, de você ser enganado. Uma pessoa, a gente pede assim, que se for para eu me casar com uma pessoa, que ela venha de uma camisa vermelha, camiseta vermelha ou amarela, sei lá, mas isso pode acontecer de ser alguma coincidência, então peça confirmação, não peça, porque são coisas que às vezes vão ser para toda a vida, são decisões que vão ser, sabe, poder te comprometer a tua felicidade para o resto da tua vida. Então vamos levar muito a sério essa questão também dos sinais. Quando eu pedi só em pensamento. Eu não quis falar em voz alta, eu não falava nem na oração em voz alta, eu não falei para minha mãe, nem para a melhor amiga, nunca falei esse sinal, só no meu pensamento, para que o inimigo não ouvisse e não me enganasse. Então, Deus fala também, olha, então por sonhos, pelas circunstâncias, por sinais, e fala através do Espírito Santo, ele usa conselheiros. Mas cuidado com esses conselheiros, tem que ser servos de Deus.
sabe? Não pode ser pessoas ímpias. Olha o que diz o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não têm bom conselho para nos dar, né? Então, precisamos saber que Deus usa sim pessoas para nos aconselhar, mas vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Olha o caso do rei Roboão. Ele era filho do rei Salomão. E ele, em vez de seguir o conselho dos anciãos que tinham experiências, né, da parte de Deus, sabedoria, olha o que ele fez. Ele foi ouvir o conselho dos jovens. E aí, o que acabou acontecendo? Causou divisão no reino de Israel. Ele ficou só com 2 tribos no reino dele. As outras 10 tribos se rebelaram e seguiram outro rei, o rei Jeroboão. Então, por quê? Porque não soube ouvir o conselho dos servos de Deus. Tá? Deus usa também profetas, mas aí tem um porém, né? Primeira epístola de João, no capítulo 4, não é o evangelho não, é a epístola que fica antes de Apocalipse. No capítulo 4, versículo 1, primeira epístola diz assim: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá vendo? A gente não pode acreditando cegamente numa profecia. A gente precisa provar, pedir confirmação para ver se é de Deus realmente. Peça confirmação, porque inclusive lá no próprio primeira carta, né, de Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, ele falando que a profecia ela serve para edificar. O que é edificar? Ensinar. Ela serve para exortar, mas exortar com amor. Não é humilhando ninguém, sabe? Criticando com desprezo, com ira. Não, é exortar com amor e consolar. Consolar as pessoas que estão aflitas, que estão passando por provações, mas nunca para apoiar o pecado de ninguém. Engraçado que às vezes a gente vê isso, uma pessoa que a gente sabe que está em pecado e está cometendo pecado, adultério, seja lá o que for, e a profecia só elogiando a pessoa, falando de bênção. A pessoa vai receber bênção, vai receber bênção. É complicado, né? Sendo que o que Deus quer é a salvação da nossa alma. Ele não iria usar, então, a profecia para exortar, para repreender, para falar, para se corrigir, porque o que mais Ele deseja é a salvação da nossa alma. Então, são esses essas maneiras que Deus fala conosco, e a mais comum é através da Bíblia, irmãos. A Bíblia é sagrada, ela foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Como Deus fala através dessa palavra, quantas coisas já se cumpriram durante todas as gerações, os reinos que foram levantados, que caíram, foram castigados, quantas profecias que foram cumpridas e quantas estão se cumprindo. Então nós temos que crer que aquilo que ainda está para se cumprir também vai se cumprir, como a volta de Jesus, por exemplo. E eu, pelo WhatsApp, eu recebi uma figurinha que um homem, ele
clamando: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. E aí vem uma mãozona lá do céu entregando uma Bíblia para ele. É verdade. É a maneira mais comum de Deus falar conosco, é através da Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia é uma carta de amor de um pai apaixonado por seus filhos. Então é uma carta de amor. Essa mesma Bíblia, ela diz que essas palavras são alimento para a nossa alma, são nosso alimento espiritual, para nós não ficarmos, fracos espiritualmente, sermos enganados pelo inimigo. Então, aqui vai nos dar sabedoria, mas não é para nós fazermos disso um sorteio, viu, irmãos? Deus, até pela misericórdia, pode alguma vez falar conosco, mas não toda vez. A gente pega a Bíblia, fala comigo, Senhor, e abre. Claro que vai cair em algum lugar. Toda vez que eu fizer isso, qualquer pessoa, quando nós abrirmos, vai abrir em algum lugar. Mas será que vai ser Deus falando conosco? Ou vai ser porque caiu ali, mas não é Deus falando. Então, para a gente não ser... alguma vez, já pela misericórdia de Deus, uma pessoa muito necessitada, Deus até falou, mas não é comum fazer isso, tá bom? Deus fala usando também as pregações. Meu esposo, por exemplo, pastor aqui da nossa igreja, como Deus usa, e muitas e muitas vezes as pessoas até falam assim: nossa, mas tudo foi para mim hoje, tudo que eu estava pensando, que eu estava querendo saber, que eu estava em dúvida, tudo que eu estava sentindo. Então Deus fala. Até eu, outro dia, pela misericórdia de Deus, numa dos meus estudos, que eu costumo, uma das minhas pregações, 2 pessoas falaram para mim que Deus me usou para falar com elas. Elas estavam tão desanimadas, tão para baixo, e Deus usou e levantou, deu ânimo, deu novo incentivo. Elas ficaram com mais vigor, e então eu fiquei tão feliz que só vendo, né? E então são essas maneiras assim que mais comum de Deus falar conosco. Agora, quando ele fala, quando ele responde às orações, nós sabemos que ele pode responder sim, e glória a Deus quando ele responde sim, quando é alguma coisa que nós necessitamos, que vai ser bom para a gente, né? Mas ele também pode responder não. E quando ele responde não, nós temos que crer, irmãos. Crer que é o melhor para nós. Que se ele está respondendo não, é porque ele está nos livrando de algo, Ele está para nos poupar, ou porque nós não estamos preparados, ainda não é o tempo, ou ele vai preparar algo melhor. Então, precisamos crer que para a gente ter... veja bem, se a gente tem um relacionamento com Deus, de caminhar com Ele em oração e meditando na sua palavra, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos saber que é verdade. Ele sempre quer o melhor, Ele nunca quer o pior. Por mais que a gente não entenda, as lutas, as provações são para nos ensinar, são para nos abençoar de alguma maneira. Lá na frente a gente entende, quando a gente olha para trás, aí que a gente entende, falando: meu Deus, como Deus é maravilhoso, irmãos. Então, às vezes também ele pode responder: espere,
Tem vezes que ele vai responder, espere. E quando ele disser para a gente esperar, é para a gente ter paciência. Não é fácil ter paciência, mas ter paciência é não ficar murmurando. Se a gente fica reclamando e murmurando, isso não é sinal de paciência. Não é verdade? Nós precisamos ter paciência, e ter paciência também não é se precipitar. Sabe, pessoa que não aguenta esperar e vai e toma decisão por si própria, corre o risco de se prejudicar, de algo, fazer uma decisão errada e sofrer depois. Então, vamos esperar. Se Deus falar, espera. E tem pessoas que falam assim, nossa, mas e quando Deus fica em silêncio? Quando ele fica em silêncio, é a coisa mais terrível. E outros falam assim, faz parte da provação, quando ele fica em silêncio. Mas, também, preparando esse estudo, eu estava pensando que não é, às vezes não é porque ele fica em silêncio, é porque ele já falou. Ele já falou. Ele já falou para a gente esperar, então tem que esperar. Então não é que ele fica em silêncio, ele não mandou ter fé. Ele já não disse que a gente precisa ter fé, confiar, que ele vai preparar o melhor para a gente, que ele quer o melhor para a gente. Então, se ele já falou, agora, pensa comigo, para a gente ouvir Deus falar, é necessário o quê? A gente se calar, não é verdade? Porque como que a gente vai escutar? Um exemplo, quando eu tenho dificuldade não de ouvir, eu até ouço, eu tenho dificuldade às vezes de entender a dicção da pessoa, ou se muito barulho tudo junto. Aí, quando estou assistindo televisão, por exemplo, são raras os momentos, mas à noite, às vezes antes de dormir, nossa, meu quarto é de frente com a rua, e passa carro e moto, tem hora que eu preciso aumentar, senão eu não entendo o que foi falado, e aí já viu. A mesma coisa com o celular. Se algum irmão, alguma irmã manda alguma mensagem para mim, eu tenho que desligar. Se eu estiver ouvindo algum rádio, eu tenho que sair para outro quarto para poder escutar o que está sendo falado. E isso também vale para ouvir Deus falar. Se a gente às vezes está tão desatento, a gente... Sabe o que eu li outro dia? Eu li sobre o perigo da janela. E a pessoa que escreveu isso, ela estava se referindo a Eutico e a Davi. Eutico é o nome de um jovem que está dizendo lá em Atos dos Apóstolos que enquanto Paulo foi pregar, ele se sentou na janela, enquanto o apóstolo Paulo estava pregando. E aí o que aconteceu? Ele caiu da janela, aí morreu, aí Paulo teve que ir lá orar para ele ressuscitar. E Davi, enquanto mandou os soldados para a guerra, o que ele fez? Olhando da janela, cobiçou uma mulher casada e acabou adulterando com ela. E mandando ainda matar o marido dela. Então, veja bem, se a gente fica na janela, será que é porque não está interessado nas coisas do mundo? Está interessado, está curioso com as coisas do mundo?
Aí, como que a gente vai ouvir, prestar atenção, entender o que Deus está falando? Então, encerrando aqui, eu queria te dizer assim, que Deus sempre fala. Se você não está escutando, é porque talvez você não esteja atento. Você não esteja prestando atenção, não esteja conectado, porque ele fala assim, e é preciso nós estarmos atentos, se nós queremos ouvir para o nosso próprio bem. Amém? Eu espero que esse estudo possa ter servido para você saber que você não foi esquecido, que Deus, Ele tem falado sim, é que nós é que precisamos, sabe, é uma coisa tão lógica, é só associar. Se você não vai conseguir escutar direito, pode até, se você ficar escutando duas coisas ao mesmo tempo, pode até a tua mente fazer confusão e você entender errado, não entendeu direito. Então, vamos, irmãos, vamos prestar atenção o que Deus está falando, porque Ele tem dito que Ele está voltando e precisamos estar preparados, e muitos já não estão acreditando, muitos já não estão mais querendo ouvir isso. Sabe, outro dia um jovem falou, eu não quero ouvir isso, que Deus está voltando. Ele está querendo, porque ele está querendo curtir o mundo, os prazeres carnais. Vamos refletir. Nós queremos a salvação da nossa alma. Então, queremos, além disso, queremos viver bem aqui nesta terra. Vamos, então, dar ouvidos ao Senhor. É Ele que sabe o que é melhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar pedindo por isso? Querido e amado Senhor, nosso Deus glorioso, é no nome do nosso Salvador Jesus Cristo que nós, ó Pai amado, entramos na Tua presença, Senhor. Podemos falar contigo através do sangue de Jesus que foi derramado por nós. E através, ó Deus, de Jesus, nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor venha, Pai, nos dar sabedoria pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, venha tirar todo impedimento na nossa vida, todo bloqueio, nos dar entendimento para ouvirmos, ó Pai, compreendermos, praticarmos, ó Deus amado, quando o Senhor falar conosco, para que possamos ser abençoados, para que possamos tomar as decisões corretas, ó Pai, ó Deus querido e glorioso, e estarmos preparados, ó Deus, para quando o Senhor vier nos buscar. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa-nos, ó Pai, abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, ó Pai, ó Deus querido e maravilhoso, continua falando pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua bondade, Senhor. Fala, Pai, ó Deus querido e glorioso, a todos aqueles que não têm entendido, meu Senhor, ó Deus amado, continua, Senhor amado, ó Jesus falando, mas liberta, Pai, dá entendimento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, liberta, Senhor, e fala, Senhor, ó Deus querido, porque somente assim é que nós vamos ser abençoados por misericórdia, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja na tua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.